Louvado seja o Senhor. Vamos ler a Bíblia. Nós vamos estudar um pouquinho a mensagem Cisternas Rotas. Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2. Amanhã segunda-feira, né? Vamos dar uma melhoradinha aqui na aparência da igreja, né? Essa parede ali está bem aplicada aqui à frente, pintar a frente pelo menos da igreja, né? E aí quem tiver disponível, né, para dar uma mão, então toda ajuda é bem-vinda. Jeremias capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor e as primícias da sua novidade. Todos que devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de charnecas e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Portanto, passai as ilhas de Quitim, e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso é Israel um servo ou um escravo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa, os filhos de Zileão bramam sobre ele, levantaram a sua voz e puseram a sua terra em assolação, e as suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nof e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Porventura não procuras isto para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que Ele te guia pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito para beberes as águas de Sior, e que te importa a ti o caminho da Síria para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Amém. Querido Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra,
e esta palavra permanece para sempre. O Senhor levantou um profeta tão poderoso como Jeremias, naqueles dias do cativeiro. O povo não quiseram ouvir, por isso sofreram, foram castigados. Mas o Senhor falou através de Jeremias. E nesse dia também o Senhor tem enviado um profeta. Nesse dia em que há um cativeiro denominacional, em que homens, grandes pregadores, têm arrebatado almas e prenderam elas em gaiolas denominacionais, em sistemas feitos por homens. Ó Deus, mas todavia há também um profeta aqui chamando um povo para sair dos sistemas, para se congregar na original palavra de Deus. Te agradecemos, Senhor, pela profecia sendo revelada e cumprida nesse dia. A palavra do Senhor que veio até nós, para revelar toda a verdade, para nos mostrar quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a nos alinhar com a palavra. Um ano tem se passado e muitos propósitos nós fizemos durante esse ano, Pai. Ó Deus, na virada do ano, mas aqui estamos nós, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, confessamos nossos erros e suplicamos por misericórdia, por graça e bondade. Que o Senhor nos ajude, Pai, cada dia permanecermos firmes pela fé. Meu Deus, lá naqueles dias Israel deixou o manancial de águas vivas e trocou por cisternas rotas. Meu Deus, mas aqui nós estamos, Pai. Nós ficamos, Senhor, aqui e permanecemos pela palavra. E, ó Deus, e nós cremos que o Senhor tem nos honrado e o Senhor nos honrará com a Tua presença, com a Tua misericórdia, nos guardando do acidente, do perigo, do mal. E o Senhor tem nos ajudado e Te louvamos por isso, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a palavra, abençoa nossas almas com a palavra, porque Tua palavra já é abençoada. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Cisternas rotas. Cisternas é um poço que é cavado em um lugar que não tem vertente, um lugar que não tem mina d'água. É um poço, é uma caixa de água que se coloca água ali. Não tem uma vertente própria, não tem uma vida própria. É uma cisterna, né? É uma cisterna. Agora o profeta pegou essa mensagem em 1965, né? Ele pregou em janeiro, 23 de janeiro de 1965. Porque o ministério de nosso amado profeta, ele teve 3 fases, 3 etapas. Na primeira etapa, ele saiu pregando cura divina, realizando milagres, a oração da fé, grandes campanhas, e pessoas vinham para ouvi-lo, ele pregar e falar sobre fé, sobre cura, e pegava na mão da pessoa, e conforme as bolinhas, vibração que aparecia em sua mão, ele sabia que doença a pessoa tinha. Se era uma mulher que tinha tumor no útero, no ovário, se era uma doença feminina, se era artrite ou era artrose, qualquer tipo de problema, havia um tipo de manifestação que aparecia em sua mão. E então, aquele ministério durou por um bom tempo, de 1946, mais ou menos, até 1957. Foi quando, pela primeira vez, em Alberta, no Canadá, numa grande campanha, operou-se no Nombrana aquele dom de revelar os segredos dos corações. Foi uma mudança de ministério, quando uma irmãzinha, havia uma grande campanha, ele orando pelas pessoas, e na hora que ia sair, tinha uma mocinha que tinha uma doença, e ela estava escondida atrás da porta. Quando a porta se abre e fica, ela estava atrás da porta. E quando o Nombrana ia passando pela porta, o Espírito Santo revelou, e tinha uma mocinha ali de 11, 12 anos atrás daquela porta, que estava com uma doença assim, tal, né? Então aquela foi a primeira vez que operou aquele dom. Então foi uma mudança de ministério. Mas com essa mudança de ministério também, ele começou também a operar como mensageiro para a era. E ele começou a pregar umas mensagens um pouco diferentes. Agora, batendo no sistema denominacional para ver se eles voltavam para o eixo, para o centro do caminho. Uns
era a extrema direita demais, outros era a extrema esquerda. E ele estava pregando uma palavra, para trazer as pessoas a um centro do caminho para a original palavra de Deus. E então ele pregou muitas mensagens, porque não somos uma denominação. A mensagem, ele foi pregando essas mensagens para trazer as pessoas a ver a palavra. Depois pregou as mensagens ungidos dos últimos dias, foi pregando. E então, agora já no final do seu ministério, ele ainda prega a mensagem cisternas rotas, né? Mensagens cisternas rotas, apontando para o sistema organizacional, o sistema denominacional e todo o sistema organizado, que se fecha e não recebe nada, e esse sistema ele tem uma interpretação própria, e o Mombrana chamou isso de cisternas rotas, né? Cisternas rotas. E então, em 65, depois da pregação dos selos, da palavra ser aberta, ele ainda tentando tirar as pessoas do sistema para trazer a palavra. Por quê? Porque até 1963, quando Mombrana pregou em 1960 as 7 eras da igreja, foi quando ele começou a mostrar bem claro, além de ele ter pregado em 1958, eu creio que é a mensagem Por que não somos uma denominação, ou 59, ele deixou bem claro ali por que ele não concordava com o sistema denominacional, o sistema organizado, ali na mensagem, no livro das 7 eras. Mas Deus, ele não tinha um domínio sobre a noiva, até ele pregar sobre os selos. A noiva estava espalhada em todas as denominações, e as campanhas que o profeta fazia, almas que eram ganhas, e ele dizia: una-se a uma boa igreja, uma igreja que tem o Espírito Santo, uma igreja boa, que prega o evangelho completo. Ele sempre indicava as pessoas a irem a essas igrejas. Mas nós vemos que depois que ele prega a mensagem, o livro das 7 eras da igreja, começou a surgir igrejinhas, irmãs do Tabernáculo Brana, por toda parte nos Estados Unidos. Havia umas 8 já. E quando ele prega sobre os selos, então já foi surgindo mais. E então foi quando o sistema organizacional, denominacional, rejeitou completamente ao profeta a mensagem do dia, e ele não foi mais muito aceito a pregar nas denominações, e até naquele movimento do Homens de Negócio do Evangelho Completo, que não era uma denominação, mas começou a virar uma denominação, um sistema organizado. E então eles queriam dar um jeito de não deixar mais o Mombrana pregar nas convenções de Homens de Negócio do Evangelho Completo, que havia uma vez por ano essa grande convenção. E então um dos homens ali era Demos Shakarian, um homem milionário, um americano milionário, que era dono do maior, dos maior, não é frigorífico, laticínios da América. Era um homem muito rico, muito milionário, e ele era um cristão. Se converteu, era um cristão, e ele era um dos patrocinadores desses eventos e das campanhas do Mombrana, e ele gostava muito do Mombrana, ainda que ele não se batizou em nome de Jesus e nem cria completamente em tudo como o Mombrana pregava, mas um grande apoiador e defensor do Mombrana, e ele então ele se parava pelo Mombrana. E uma certa feita eles fizeram uma reunião que todo pregador que pregasse em um ano, no outro ano não podia pregar de novo, na convenção de Homens de Negócio do Evangelho Completo. E então esse irmão, Demos Shakarian, ele discerniu que eles estavam querendo tirar o Mombrana fora. Então ele disse para eles que se eles tentassem fazer qualquer manobra, né, e colocar aquilo em prática na ata dessa organização, ele estaria fora disso, né? Então eles queriam impedir o Mombrana de pregar, né? E todo jeito, todas as portas foram fechando, né? Gordon Lindsay o abandonou, e todos os grandes pregadores ali foram abandonando por causa da palavra que foi aberta, a palavra foi revelada, né? A
palavra foi revelada. Veja, eles não puderam acompanhar, porque um falcão ele pode ser até parecido com a águia, mas ele não voa à altura que a águia voa, né? E então, somente as águias podiam captar esta mensagem. Então, até ali, os eleitos eles estavam espalhados na denominação, estavam por ali, e então, depois de 1963, da palavra sendo aberta, Deus começou a tirá-los. E até a partida do profeta, nós vemos que muitos começaram a confundi-lo e acharam que quando ele pregou a mensagem futuro lar, ele deu as dimensões do tamanho que seria a Nova Jerusalém, os muros, e ele fez uma comparação ali como no estado de Kentucky, Illinois e algumas partes. As pessoas que criam na mensagem, muitos deles queriam pegar, que moravam em cidades distantes e outros estados, queriam vender e comprar propriedade naquele lugar. O irmão Branham tinha dito que a Nova Jerusalém ia descer ali. Estavam compreendendo mal, né? Compreendendo mal o que o profeta tinha dito. E então nós vemos que a noiva estava ali toda, mas veio um tempo depois da partida do profeta que os pregadores começaram a juntar, como o Branham disse em uma mensagem, disse em outra, e juntaram e viram que não era simplesmente um homem pregando e tentando formar uma organização, mais um segmento religioso, mas viram que era uma mensagem especial. Não era simplesmente mais um homem com um dom profético, não era mais simplesmente um homem com um dom de cura divina, mas havia uma mensagem para chamar os eleitos para se congregar na original palavra de Deus. Veja. Então, na mensagem Cisternas Rotas, o profeta diz assim: e encontramos hoje uma condição muito parecida como foi nos dias de Jeremias, que a própria nação, de um modo geral, entrou mais ou menos na idolatria, como que eu diria, afastou-se de Deus. E ao fazê-lo, isso tem sido a fraqueza do púlpito, porque se o púlpito tivesse permanecido correto com a palavra de Deus, Deus estaria em todas as igrejas, como Ele está se movendo entre nós aqui. Mas eles se afastaram disso, e é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, ou nesta noite. E agora nos damos conta que isto é absolutamente a verdade em todas as eras. E eu creio que foi Amós, como me referi a ele um tempo atrás, que disse que não era um profeta nem um filho de um profeta, mas disse que quando um leão rugir, quem não temerá? E se alguém já ouviu o rugido de um verdadeiro leão no deserto, esses que você ouve nas jaulas por aqui estão apenas miando. Mas quando um deles ruge no deserto, tudo presta atenção. Eu já estive na selva para caçá-los, e ele é o rei dos animais, e quando o leão ruge, até os besouros param de gritar e tudo para. Os chacais e as hienas gritando, e outros animais, o grasnar de babuínos e dos macacos e besouros, e você mal pode ouvir seu próprio pensamento. Mas deixe um leão rugir à distância, cada besouro vai parar de gritar. Vem, todos temem. E mesmo assim há muitas coisas que podem matá-lo, mas ele é reconhecido como rei entre os animais. E ele disse: quando o leão rugir, quem não temerá? Ele disse: então Deus falou, quem não profetizará? E isso eu penso, a condição encontra esse desafio novamente hoje. Deus falou. Deus falou através de quem? Deus falou, vem. E vemos a escritura na parede, então é muito fácil profetizar e ver que estamos no fim dos tempos. E estamos vendo Deus, de cada seção das denominações, desde o catolicismo, por todas as igrejas protestantes, budas e tudo mais, da Índia, e qualquer outra coisa. Ele está chamando o seu povo, ajuntando-os. Agora as pessoas pensam que estava juntando quando abriu uma igreja de assembleia, juntou gente ali, que era Deus chamando para juntar. Deus está juntando em torno da palavra. Amém. O Branham diz que no arrebatamento subirá somente a parte de Deus. Verdade. Veja, e a parte de Deus é aquele Espírito Santo que Ele dá para quem lhe obedece, que vem e mora no coração da pessoa. E quando Ele arrebatar, Ele vai arrebatar a parte dele, né? E eu estou muito feliz por isso, por ver esse dia chegando. Agora, esse grande dia, um dos maiores privilégios, veja, um dos maiores privilégios é ver esse grande dia.
No parágrafo 38, o mensageiro diz aqui, ele diz assim: e agora note, eles o deixaram um manancial de águas viva e cavaram para si cisternas. E pode haver alguém aqui que não entenda o que é uma cisterna. Uma cisterna é um tanque artificial que tem como finalidade substituir um poço. E é algo que alguém cavou. E quantos sabem o que é uma cisterna? Muito bem, há muita gente do interior aqui nesta manhã, então me lembro da velha cisterna naquele lugar. Ela parecia, eu sempre tive receio de beber dela. E era um tanque artificial e nunca se pode depender dela. Você não pode depender de uma cisterna, né? Um dia ela seca, um dia a água acaba. E tudo que o homem faz, geralmente não é muito bom. Mas assim como Deus estabeleceu o tempo em seu ciclo, e a terra girando em todos os anos, e toda vez que cruza, todos os dias, todas as horas, o sol se põe e nunca falha. Mas os melhores relógios que podemos obter falharão. E muitos minutos no período de um mês, sem dúvida. Mas veja, tudo que Deus faz é perfeito. Amém. E o que o homem faz é imperfeito. E então, por que aceitar o que o homem faz quando você pode ter o perfeito? Por que aceitar uma denominação, um sistema de um homem, a interpretação de um seminário, de teólogos, quando nós temos o que Deus fez é perfeito? Agora, tem teólogos na mensagem também, né? Teólogo. Aí você estuda a palavra, o que é teólogo, o que é teologia. Veja. Então ele diz, 41. Quando Deus no princípio estabeleceu a raça humana na terra, Ele lhes disse que eles vivessem pela sua palavra. Agora a palavra de Deus é como uma corrente. Você está atravessando o inferno com ela, e sua corrente é seu melhor em seu elo mais fraco. E Deus quer que guardemos cada palavra dela. Agora esse foi o começo da Bíblia. Quebrantar uma palavra mergulhou a raça humana na escuridão da morte. Veja, em Apocalipse 22, 18 diz: todo aquele que tirar uma palavra dela, ou lhe acrescentar uma palavra, a sua parte lhe será tirada do livro da vida. E Jesus veio no meio da Bíblia e ele afirmou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Amém. Não apenas uma palavra, uma parte, ou 99%, mas toda a palavra, assim como foi com Eva e Adão. E no fim da Bíblia, em Apocalipse 22, 18, ele diz: todo aquele que tirar uma palavra dela, ou acrescentar uma palavra a ela. Então, por que precisamos injetar aqui ideias de alguém, quando esta é a própria ideia de Deus sobre isso? Queremos tomar o que ele disse, e também está escrito, que a palavra de um homem seja mentira, e a minha seja verdade, disse Deus. E esse foi o problema com aquele profeta. Nos dias de Jeremias, ele era um profeta e ele tinha a palavra do Senhor, e um companheiro estava tentando injetar algo nela. E agora isso não pode ser confiável. E eu estou comparando esses tanques agora com esses sistemas que tentamos tomar e colocar no lugar da palavra original de Deus. Pois nada pode tomar o lugar dela, da palavra original. Ela é Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Amém. E como podemos fugir disso? Tem que ser a verdade. Ele permanece o mesmo, ele é o mesmo em todos os princípios. E essa é a razão porque vocês desfrutam disso, né? E em algum lugar, e vocês aceitam a Deus, talvez em algum momento de uma forma intelectual, talvez você tenha sentido o poder de Deus, e vocês são servos de Deus, mas quando você pode realmente vir a Deus e reconhecer seu lugar nele, como um filho ou uma filha de Deus, isso é o que traz essa grande emoção para você, que Deus desejou que você tivesse. Nós encontrar nosso lugar em Deus. E nós observamos em São Marcos, capítulo 16, Jesus disse: ide a todo mundo e ensinai. E ele disse: vá e pregue o Evangelho. Pregar o Evangelho é demonstrar o poder do Espírito Santo. Ide por todo mundo e demonstrai o poder do Espírito Santo.
E conversando com um irmão, um dos patrocinadores sobre a minha reunião na Índia, lá em Bombay, na África do Sul e em diversos lugares, onde os missionários tinham ensinado isso como uma palavra, uma concepção intelectual. Mas um dia na reunião, quando o Espírito Santo desceu, ele mesmo desceu e salvou 30.000 nativos em uma chamada de altar. E exatamente no mesmo local onde eles estavam, mulheres ali de pé, que estavam quase tão nuas como quando vieram ao mundo, e no mesmo momento em que levantaram as mãos para receber a Cristo, e o Espírito Santo caiu sobre o lugar e curou 25.000 pessoas de uma só vez. Amém. Tiradas das cadeiras de rodas, leitos e macas. E o prefeito da cidade me pediu no dia seguinte para olhar para aqueles caminhões carregados que desciam a rua. As mulheres ali nuas, sem saber que estavam nuas, mas assim que o Espírito Santo atingiu, elas cruzaram seus braços para afastarem-se da presença dos homens. Então o Espírito Santo é que coloca temor no coração de homens, de mulheres, e faz com que elas vejam que suas roupas imorais estejam mal. E eu fico imaginando como é que nós, nos Estados Unidos, nos chamamos uma nação cristã e na presença de Deus, e a cada ano nossas mulheres estão tirando mais as roupas. E vocês deveriam estar se vestindo mais. E quanto mais de Cristo você se vestir, mais consciente você será de suas próprias condições. E às vezes eu observo a maneira como as pessoas agem na rua, e eu me pergunto se elas estão em juízo perfeito. Parece que elas não percebem que quando fazem isso, o que estão fazendo? Elas estão se tornando uma isca para o diabo e para enviar almas para o inferno. E isto é certo. Mas o mundo está em uma corrupção como foi nos dias de Jeremias. Você vê essa moda aí, um shortzinho que está na moda, que aparece as nádegas das moças e mulheres casadas, que eu vejo andando junto com o marido, assim, andando pela rua com um short tão pequeno, imoral, que era para elas usar lá dentro do quarto de dormir. E veja a condição do mundo. E muitas delas, e se vai falar de Deus, ela diz que conhece Deus, que conhece a Bíblia. Agora, de volta à cisterna, essa cisterna não pode ser confiável, porque ela não pode se encher. E tem que depender das chuvas locais para enchê-las. As chuvas locais ou reavivamento locais, para ter um pouco de reavivamento aqui, um pouco de reavivamento ali, e assim por diante para preenchê-la. Pelo que ela não pode ser confiável. Ela própria não consegue se encher. É sua insuficiência para si mesma. Não pode fazê-lo e tem que depender da chuva para encher. Veja. Então o profeta diz que o mundo está nessa condição, por quê? Por causa da fraqueza do púlpito das igrejas. As igrejas, para não perder seus membros, alargavam a doutrina, porque é um sistema de homem e tem um estatuto. E esse estatuto pode ser mudado por uma assembleia, se reúne os homens lá, e a junta, e diz, irmãos, vamos mudar isso aqui no estatuto da igreja, que era pecado cortar o cabelo, mas agora é uso e costume, é um costume. Quem não tiver o costume de usar, não usa, mas quem tiver o costume de usar, usa. Costume da Bíblia. A Bíblia diz que é para usar cabelo comprido, é honroso porque foi lhe dado no lugar de véu. Amém. Aí Deus enviou um profeta que diz que a mulher que corta o cabelo, ela desonra o marido, o esposo, e desonra Cristo também. Veja, precisou vir um profeta. E o negócio é tão sério que esse profeta disse que uma mulher que corta o cabelo, ela desonra o marido e ele tem direito de largar dela, direito legal de largar dela, de tão abominável que é, de uma coisa tão séria que é cortar o cabelo. Mas nós vemos por aí, as mulheres têm um cabelo curtinho assim, que parece um homem, né? Parece o cabelo dos homens, e eles estão com o cabelo mais comprido que os delas. Tem uns marmanjos por aí, com umas calcinhas apertadinhas lá embaixo, que parece um coador assim, um negócio esquisito, com a mechinha amarradinha assim em cima da cabeça. Coisa mais esquisita virou esse mundo, essa sociedade. A maneira desse povo vestir, a maneira desses rapazes mundanos vestirem pela rua, e coisas mais. Que coisa virou esse mundo?
Que coisa tem virado esse mundo, que condição degradante. E veja que está perto do fim mesmo, a taça da iniquidade está enchendo. A taça da iniquidade está se enchendo. Veja. Mas continuando aqui, veja. Aí no parágrafo 53 o profeta disse: e então viemos até a reforma luterana, e foi uma grande coisa, foi um grande passo, dar um chute no altar, no trono da Igreja Católica, largar a hóstia, largar aquele negócio de pagar penitência em gruta, de subir escadaria de joelho, de dar chicotada no corpo, perdoar o pecado, que chamava-se flagelar, e tantos rituais e coisas que a Igreja Católica impôs para as pessoas para se purificar dos pecados, né? Aí veio a reforma luterana, foi uma grande coisa. A palavra de Deus foi dada: o justo viverá pela fé. E quando eles fizeram, em vez de se levantarem todos eles juntos e marchando, eles formaram uma igreja luterana. Separando-se do grupo, e então ela morreu. E então Deus levantou John Wesley com santificação, a mensagem da segunda obra da graça, e foi uma coisa maravilhosa. Mas depois de Wesley e Asbury, eles organizaram e ela morreu. E então ali vem os pentecostais com a restauração dos dons, e eles estavam indo bem. O que aconteceu? E eles organizaram e ela morreu. Então toda organização, o profeta diz que é morte. Deus ele está fora, ele sai quando o sistema se organiza. Exato. E em meio a tudo isso, Deus ainda está tirando um remanescente de cada uma dessas gerações. Ele está tirando certamente. E é nessa hora, é a nossa hora de sair e de nos reunir. Reunir aonde? Em torno da palavra. Amém? Não é reunir na Assembleia Renovada. A Batista estava ruim, estava bem mundana, aí os líderes lá, alguns estavam descontentes e fazia Batista Renovada. Aí era renovada só no nome da placa, porque depois voltava a mesma coisa. Presbiteriana Renovada. Virava a mesma coisa. E é isso que eu penso. Os homens de negócio do Evangelho completo desempenharam um importante papel na derrubada desses muros e ao dizerem: não há diferença conosco, vamos nos ajuntar e adorar a Deus sob um princípio, não sob uma organização. Agora, princípio é uma coisa, organização é outra. Se isso fosse uma organização, eu sairia desta plataforma agora mesmo. Não tenho nada a ver com isso. O que isso é, tem que ser uma comunhão e não uma comunhão de um credo. Ah não, eu só tenho companheiros contigo se você crê igual eu. É um credo, é uma doutrina formulada que as pessoas têm que crer daquele jeito. Mas a comunhão em Cristo pelo poder de sua ressurreição, é isso que traz vida, isso traz nascimento. E antes que o nascimento possa vir, percebemos que tem que haver morte antes do nascimento. O nascimento é uma bagunça, não importa o tipo de nascimento que seja, se há um chiqueiro ou onde for, é uma bagunça, né? Então quando vai nascer um leitão no chiqueiro, tem uma bagunça, né? Rompe-se a bolsa e sai água, sai sangue, seja num hospital, seja no melhor lugar mais bonito, onde vai nascer qualquer coisa, tem bagunça. Até mesmo uma planta, uma semente que você planta, ela tem que apodrecer para nascer, né? E assim é o novo nascimento. Ele faz você fazer coisas que normalmente você não imaginaria fazer. Mas quando você está pronto para morrer para si mesmo, então você é nascido de novo, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então as coisas se abrem e a vida se torna uma nova visão para você. Porque você aceitou a pessoa de Jesus Cristo e não a teoria de um credo. Amém. Né? Ou mesmo para a palavra escrita, ela tem que ser vivificada pelo Espírito Santo. Não importa quanta teologia você tenha, está ali morto. Não importa ter um punhado de trigo, até que ele entre no poder, até que ele entre no processo onde ele possa ser vivificado, o trigo nunca viverá. E você pode ter um diploma de doutorado, PhD, LD, o que você quiser, mas até que o Espírito Santo venha sobre isso,
e vivifique para você como uma experiência pessoal com Deus, então o trigo não serve para nada, você está aprendendo em vão. Né? Então, tem que haver um nascimento pelo poder vivificador. O poder vivificador muda, abre nossa visão sobre a palavra. Quando nós aceitamos que isso que Deus disse é verdade, quando nós aceitamos que há algumas escrituras, como diz o profeta, que estão na Bíblia há 2000 anos, mas Deus em um determinado tempo acrescenta luz naquela escritura e vivifica ela. Assim foi com Malaquias capítulo 4, assim foi com Lucas 17:30, Mateus 17:11, Apocalipse capítulo 10, versículo 7, estava ali por todo esse tempo, Atos 2:38, mas as igrejas tinham desprezado e não viam aquilo, e achavam que aquilo não precisava e tudo mais, mas houve um dia que aquela escritura foi vivificada, Deus acrescentou luz nessas escrituras, e nós podemos ver que nós não podemos dar o passo para a vida eterna sem passar por Atos 2:38. Verdade. Veja. Então, a denominação, ela tem um estatuto e diz, nós cremos até aqui, mas Deus, Ele veio para nos tirar da cisterna denominacional para colocar no rio da água da vida. Amém. Aleluia. Continuando aqui na mensagem, parágrafo 61, o profeta fala aqui, né? Ele diz aqui: e então encontramos que essas cisternas, depois que elas ficam paradas por um tempo, elas se tornam estagnadas e não são boas. E então se tornam também moradas de rãs e lagartos, cobras, insetos, germes e tudo mais, porque é uma condição estagnada que é empurrada para ela. Você poderia imaginar lavar um telhado de celeiro ou de uma casa perto do celeiro ou qualquer outro lugar em que a sujeira estivesse, tido tipo de insetos e germes e tudo mais que iria para dentro dessa cisterna? Agora, esse é um exemplo perfeito de qualquer tipo de sistema feito pelo homem. É um fracasso para começar. Essa é a razão porque ela precisa do Salvador. Ele precisa do Salvador. Ele não pode salvar a si mesmo. Nenhum homem, nenhum ser humano pode salvar a si mesmo. Eu não faço mal. Eu nunca matei ninguém. Eu não roubo. Eu não faço isso. Isso é bondade. E bondade não leva ninguém para o céu. Nos leva para os céus, para a vida eterna, é crer na palavra de Deus. Amém. Agora no Natal começa a passar filmezinho de Jesus, menino de Belém e tudo mais, e no final mostra a morte dele, as pessoas ficam com dó e choram por causa de Jesus. Ele não morreu na cruz do Calvário para nós ficar com dó dele, ele morreu ali porque aquele era o preço requerido para pagar o preço da salvação de nossas almas. Verdade. E através do Calvário nós podemos conseguir tudo o que nós precisamos. Amém. Porque no Calvário, e ele venceu a morte, ele venceu a sepultura, ele venceu a tentação, ele venceu o pecado, ele venceu a soberba da vida, ele venceu todas as coisas no Calvário. Amém. E o profeta diz que no Calvário, Jesus Cristo levou Satanás a zero. Amém. Amém, aleluia. Então ele diz que todos precisam de um Salvador. Veja. E ele está perdido para começar. Ele nasceu no mundo pecador. Ele veio ao mundo falando mentiras. Ele é um mentiroso para começar. Então, como pode ele fazer qualquer coisa por si mesmo? Como pode um ser humano fazer qualquer coisa por si mesmo para se salvar? Eu vou fazer isso, não vou fazer aquilo outro para mim ir para o céu. Não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus desceu na ribanceira do Rio Jordão para ser batizado por João Batista. João Batista, quando olhou para ele, nunca tinha visto ele, e ele apontou o dedo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus veio andando, descendo para a água, e João ficou tremendo. Ele disse: Senhor, eu que careço ser batizado por ti. E Jesus disse assim: por ora deixa, assim convém cumprir toda a justiça. O que é isso, o profeta diz? Tem que cumprir toda a palavra. Agora, as denominações, quase que em sua maioria, eles dizem assim: lavar os pés não tem problema, isso aí foi um símbolo da humildade, Jesus lavou.
A igreja católica lava na quaresma, ou lava perto do Natal, e coisa, o Papa lava os pés dos pobres, das crianças, de alguém lá, para fazer uma média, uma moral, né? Ele lava lá os pés de alguém. Mas veja, é um mandamento bíblico. E as pessoas dizem assim, mas isso aí não tem importância. Na minha igreja eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Deus está na nossa igreja, que eu vi um milagre acontecer. Deus curou uma pessoa com câncer lá na igreja. Entrou um drogado na igreja, Jesus mudou a vida dele e tudo mais. Esse é o poder de Deus. É um poder de Deus. Agora, isso não é salvação. São Mateus, capítulo 7, a partir do versículo, creio que é lá para o 30 e pouco, ele diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, não fizemos milagre em teu nome, não operamos maravilha, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio em teu nome? Ele disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Agora, se operar milagre é a prova, é a evidência de que uma pessoa vai para o céu e de que ele tem salvação, não é. Porque sem ter o Espírito Santo, sem ter o sinal, esse não vai para o céu. Veja, por isso nós vemos que antes do Calvário, Jesus ir ao Calvário e ressuscitar o terceiro dia, e no 50º dia, 40 dias depois da sua ressurreição, 50 dias depois da sua ressurreição, ele ascendeu-se aos céus e desceu o Espírito Santo. Veja, desceu o Espírito Santo naquele dia. Mas antes disso, Pedro, João, Tiago, até Judas fazia milagres, expulsava demônio. Sem ter o Espírito Santo, eles expulsavam demônios. Veja. Então, mas para eles serem salvos, para ter a vida eterna, o reino dos céus, era preciso ter o batismo do Espírito Santo. Como pode um homem santo? Não há homem santo, não há igreja santa, é um Espírito Santo. Não uma igreja santa, um povo santo, é um Espírito Santo entre o povo, é isso, amém? Então, o Espírito Santo é que nos santifica e faz da igreja santa, porque não tem igreja santa, pode não fazer isso, não comer carne de porco, não fazer aquilo outro, pode não é mais aquilo mais. Tudo isso não santifica a pessoa, são condutas moral. Condutas moral. E não era uma montanha santa onde Pedro estava e demais estavam. A montanha não era santa, mas é um Deus santo na montanha que a tornou santa. Não uma pessoa santa, é o Espírito Santo usando aquela pessoa que a torna santa. Não a pessoa, mas a pessoa do Espírito Santo. Não é um homem, porque ele é apenas um homem, nascido em pecado, formado em iniquidade, vem ao mundo falando mentiras. Qualquer sistema feito pelo homem o manterá bem naquilo. Ele vai cegar a coisa do intelectual, dos olhos intelectuais que eles pensam. E eu pertenço à igreja, meu nome está no livro, eu fiz isso, Uma pessoa que estava vindo na igreja, assim, é desde que eu estou indo na igreja. Indo na igreja, nós temos que pertencer a Cristo. Amém. Entregar de coração, de corpo, alma e espírito. Fulano quer me tirar da igreja. Ninguém pode tirar da igreja, mas essa pessoa está em Cristo. Por isso em Coríntios Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém. A vida da pessoa muda e é uma mudança gradativa, vai mudando. Cada vez vai mudando para melhor. Amém. Aleluia. Meu pai era assim, meu pai era isso, e assim por diante. As pessoas dizem, isso soa bem. O que isto é? Nada a dizer contra isso. Mas ainda assim, meu amigo, Jesus disse, a não ser que o homem nasça de novo, ele não pode ver, entender. Minha mãe é da mensagem desde quando eu nasci. Isso, a mãe ou o pai, amém por isso. Mas a pessoa não vai levar mérito nenhum e nem ter favor de Deus se ele não tomar uma posição pela palavra. Não vai ter nada se ele não tomar uma posição pela palavra. Por isso, antes de Davi morrer, ele chamou Salomão, que era moço novo ainda, e disse, Salomão, vem cá.
Ele chegou lá e disse: pai me chamou, mandou me chamar. Ele disse: chamei. Ele disse: Salomão, ele disse, primeira coisa, ele disse: seja homem e conheça o Deus de teu pai. Então, é uma experiência, cada um tem que ter a sua própria experiência. E assim todo pai, toda mãe deve dizer para os seus filhos: conheça o Deus de teu pai, senão você não vai ter vida eterna. E a não ser que o homem nasça de novo, ele não pode ver. Ali não significa que ele vê com os olhos, mas que entenda o reino dos céus. Até que você nasça de novo, não se pode entender o reino dos céus. E como esse evangelista batista, como aquele homem que estava ali, criticou e ridicularizou isso, bem, não há nada nele que possa receber isso. Ridiculariza a mensagem, fala mal, essa igrejinha aí do lava-pé, esses crentes aí, não sei como é que consegue, essas irmãs dão com esse cabelão comprido aí, isso é muito quente, por isso que elas cortam o cabelo, diz que esquenta o pescoço. Esses homens aí andando de calça comprida no verão, tinha que usar bermuda. Um dia eu disse para um: se quente você vai ver se você não mereceu o céu. Se você não mereceu o céu, aí você vai ver que é coisa quente. Veja, não há nada nele para receber isso, mas Deus teve que fazê-lo, vem? Deus lhe deu o Espírito Santo, ele manifestou que isso não era hipocrisia, esta é a palavra. E ele apenas escuta isso de uma ideia de escola, e eles tentam pegar todas as bênçãos de Deus e colocá-las em um dia passado. Milagre já passou, Deus não faz mais milagre. O Espírito Santo era só nos dias dos apóstolos, no dia de Pentecostes. Não, o Espírito Santo é hoje, é para hoje. É para nós. O profeta disse que ele nos dá por medida, mas nós temos que pedir para ele uma bênção sem medida, um enchimento do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Parágrafo 68. Que Deus me ajude a crer nisso e me agarrar a isso. Isso que? Na mensagem, na palavra. E a nós todos e nos firmarmos nisso, porque esse é o evangelho verdadeiro, esta mensagem. Não há esperança. O profeta diz: todos os outros terrenos é areia movediça. Toda denominação alargou sua doutrina. Toda denominação, tanto faz como tanto fez, eles só querem reunir multidões e ajuntar pessoas. Sim, Senhor, um homem sábio nunca deveria olhar para essas coisas e saber que não vão funcionar para uma denominação. Veja, nunca funcionaram. Uma religião organizada e uma experiência organizada nunca funcionarão na presença de Deus. Ela tem que vir sem a adulteração de Deus. Ela nunca foi usada por Deus, a denominação, em tempo algum no passado. Deus usou no passado, em tempo algum Deus usou esse sistema. Agora, você tem membros e coisas assim. Mas eu quero dizer, a genuína semente de Deus, a bênção como caiu no dia de Pentecostes, ela nunca vem pela organização, vem por um nascimento de novo. Somos convidados a tomar Israel como exemplo, e como eles foram, observe, eles o abandonaram, a fonte provida deles, e cavaram para si cisternas. Você poderia imaginar uma coisa, um homem estar junto a um poço artesiano, bebendo, e então querer construir uma cisterna, vem para beber dela? Agora isso é o que o profeta disse, isso é o que a palavra de Deus disse, foi o que Deus disse ao profeta: vocês me abandonaram e me deixaram a fonte de águas viva e cavaram para si cisternas, as quais são rotas, rachadas e estão vazando. Veja algo, eles queriam algo que pudesse controlar ou mostrar que tinham feito, controlar. Os homens querem controlar isso, controlar aquilo, controlar a igreja de fulano. Pastor Ciclano, porque ele é grande, ele quer mandar na igreja do outro Beltrano. Ele quer, vamos dizer, sistema organizacional. E essa é uma insensatez da religião organizada. Está sempre tentando, eles têm que ter algo deles mesmos. Eles têm que ter todos esses sistemas, sociedades e coisas. E eu pertenço a isso agora, eu pertenço a isso. Em vez de serem humildes e filhos de Deus, eles querem algo que eles possam se mostrar. E em vez de deixar Deus
fazer da maneira dele, eles queriam fazer do seu próprio jeito. E é assim que os sistemas fazem com a igreja hoje. Cada sistema, um quer dessa maneira, o outro quer daquela. Se você é um metodista, você deve ser desse jeito. Um batista deve ser desse jeito. Um presbiteriano, um católico, o que quer que for, eles têm seus sistemas. Nada contra isso. Mas não é disso que eu estou falando. O homem quer fazer a sua maneira. E Deus tem o seu modo de fazer. E ele diz: vocês estão agarrados à sua maneira, uma cisterna rota, e não aceitarão o meu caminho, o caminho da vida. E é a mesma coisa hoje, não variou nem um pouquinho. E pense quanta insensatez uma pessoa deixar um poço artesiano de água pura e limpa, borbulhando, e então querer ir a uma cisterna rota que ele mesmo fez e cavar para si uma cisterna com um lixo de telhado, de celeiro lavado dentro dela, e beber daquilo. Há certamente algo mentalmente errado com essa pessoa. E quando um homem se apega a uma concepção eclesiástica da Escritura, ao invés de aceitar o Espírito Santo, o qual confirma a Escritura e a torna real para você, há algo espiritualmente errado com essa pessoa. Isso é exatamente certo, claro, o Espírito Santo. E cada um tem uma interpretação da Bíblia. O que você acha que é certo? Deus não precisa de sua ajuda. Deus não precisa de sua interpretação, né? Ele está dizendo isso ao sistema religioso, porque ele é um profeta enviado a todo o sistema religioso desse último dia. Quer eles aceitem ou não, mas a mensagem desse profeta é pregada para toda a igreja desse tempo do século 20 e século 21. Deus é seu próprio intérprete. Deus faz a interpretação do jeito que ele disse que faria. O Senhor disse no princípio: haja luz, e houve luz. Isso não precisa de nenhuma interpretação. Foi o que Deus fez. E ele disse: a virgem conceberá, e ela concebeu. Isso não precisa de nenhuma interpretação. E ele disse que derramaria o seu espírito sobre toda a carne, e ele derramou. Não precisa de nenhuma interpretação. Deus interpreta a sua própria palavra, confirmando-a, manifestando-a e provando-a. E era assim que um profeta prova ser de Deus. Ele disse: se houver um entre vós que seja espiritual ou profeta, eu, o Senhor, me farei conhecido a ele em visões, falarei com ele através de sonhos, e se o que ele disser se cumprir, então tema-no, mas se não se cumprir, não tenho nenhum temor dele. E essa é a mesma coisa quando Deus fala a sua palavra e um homem diz: a palavra é esta, e se cumpre daquela maneira, então é Deus fazendo isso. Mas se ele diz: é dessa maneira, e os dias se foram, bem, ele pega o pão do faminto na mão dos seus filhos e tira-o deles, e eles morrendo de fome. Por que você vai querer beber de uma cisterna quando esse poço artesiano está ali? Ali é a mensagem. O que é um manancial de água vida agora, de vida agora? Qual é o manancial da vida? A fonte de águas vivas? Um poço artesiano, nós o compraríamos com isso, né? E o profeta continua pregando aqui, né? E ele diz, no 75 ele diz: agora eu quero que vocês notem a diferença entre uma cisterna e um manancial de água viva. Um poço artesiano, uma velha cisterna rota ali fora, cheia de insetos, lagartos, sapos, germe e tudo mais, vejam. E aqui está um poço artesiano. Agora observe isso. Ele é autossustentável. Você não precisa ter grandes sistemas e colocar muito dinheiro ali. Você não precisa se juntar a muitos membros. Ele sustenta seus membros com o espírito de vida neles funcionando. Amém? Observe a água que vem dele, fresca, pura, limpa. Não uma cisterna, algo estagnado, que foi documentado por 40, 50 mentes diferentes, dizendo: isso é certo, aquilo é certo, e essa é a concepção. E votam e convocam, e como eles fazem, depois fazem disso uma denominação. É pura e limpa, e é inadulterada a palavra de Deus, vindo da mão de Deus, é um verdadeiro poço artesiano. Amém. Por isso, nós temos uma vez mais uma mensagem, um profeta, um mensageiro, como nos dias de Paulo. O que eu recebi do Senhor, isso vos ensinei. William Branham não pregou nada dele que fosse dele. E se alguma coisa que ele pregou lá na frente, Deus revelou para ele, ele foi humilde e corrigiu, disse: olha, eu pensava que isso era assim, agora eu vejo que não é assim. Agora Deus tem me mostrado, é dessa maneira que é.
Amém? Amém. E assim é todo verdadeiro ministro que seja humilde, mas não endurecer a serviço, não. Racham de rachar, que é assim mesmo, né? Rachar que rachou, né? Então, o profeta nunca fez dessa maneira, né? Nós vemos aí pelo Brasil muitas coisas acontecendo assim, né? Na mensagem do livro das Eras, para nós concluir aqui, na página 308, o profeta diz assim: veja o resultado de que tem chegado às denominações. Página 308, 309 da mensagem do livro das Eras. A era da igreja de Laodiceia. O dinheiro tem entrado tão abundantemente na igreja que diferentes denominações possuem ações, bônus, fábricas, poços de petróleo, companhias de seguro. É assim que tem. E pasmem que na mensagem também. Né? E eles têm despejado muito dinheiro em fundos de previdência e aposentadoria. Ora, isto soa bem, porém tem se tornado um laço para os ministros, porque se decidem deixar seu grupo em troca de mais luz ou do amor de Deus, eles perdem suas pensões. A maioria não pode suportar isso e permanece com seus grupos de pressão. E agora não esqueça que esta é a última era. Sabemos que esta é a última era porque Israel voltou para a Palestina. E se cremos que ele realmente vem, então deve haver algo errado com aqueles que estão construindo tão vastamente. Isso nos faz pensar que essas pessoas planejam permanecer por aqui para sempre ou que faltam centenas de anos para a vinda de Jesus. Você sabe que a religião hoje é reconhecida como um grande negócio? Ah, claro, não é? É um fato incontestável que eles estão colocando administradores de empresa nas igrejas para cuidar das finanças. É isto que Deus deseja? Não nos ensina a sua palavra no livro de Atos que 7 homens cheios do Espírito Santo e de fé serviam ao Senhor em assuntos de negócios? Pode-se certamente ver porque Deus disse: tu dizes que é rico e eu nunca disse isso. Há programas de rádios, programas de televisão e numerosos esforços eclesiásticos que estão custando milhões e milhões de dólares. A riqueza continua entrando abundantemente na igreja e o quadro de membros cresce juntamente com o dinheiro. Todavia, a obra não está sendo feita como quando não havia dinheiro. E os homens repousam exclusivamente na habilidade que lhes era dada pelo Espírito Santo. Há pregadores pagos, assistentes pagos, ministros de música, ensinos pagos, coros pagos, zeladores pagos, programas, entretenimento, tudo custando grandes somas, mas apesar de tudo isso, o poder está diminuindo. Sim, a igreja é rica, porém o poder não está ali. Deus move-se pelo seu Espírito, não pela quantidade de dinheiro ou talento na igreja. Agora quero lhe mostrar quão diabólica tem se tornado essa ganância por dinheiro. As igrejas têm feito tudo em busca de quadro de membros, especialmente dentre os ricos. E em todo lugar é um apelo para tornar a religião tão atraente e empolgante, de modo que os ricos e os cultos e todos que têm prestígio mundano entrem e sejam ativos na igreja. Será que não podem entender que se a riqueza é o critério de espiritualidade, então o mundo já tem Deus? Tem tudo de Deus e a igreja não tem nada? Diz: estou enriquecido. Isto literalmente significa: eu tenho riquezas espirituais. Isto soa como o milênio com ruas de ouro e a presença de Deus. Porém eu me pergunto se isto é assim. É a igreja verdadeiramente rica nas coisas espirituais de Deus? Vamos examinar essa jactância laodicense do século XX à luz da palavra. Se a igreja fosse, em verdade, rica espiritualmente, sua influência seria sentida na vida da comunidade. Mas que tipo de vida exatamente estão vivendo esses assim chamados homens espirituais e influentes da comunidade? Nos subúrbios, nos bairros de melhor classe social, abundam a prática de trocar esposas, a prostituição e bandos de jovens
furando festas, causando e tremendo prejuízo em danos ao patrimônio. A imoralidade tem atingido um nível ainda não superado em atos sexuais promíscuos, vícios de narcóticos, jogos de azar, roubo e todo tipo de mal. E a igreja continua afirmando: quão boa é esta geração, quão cheias estão as igrejas e quão receptivos são até mesmo nativos nos campos missionários. A igreja tem entregue as pessoas aos médicos, especialmente aos psiquiatras. Como ela pode falar com jactância a respeito de ser rica espiritualmente? É o que não entendo. Isso não é verdade. Eles estão falidos e não sabem. Então veja, todos chamam igreja fulana de tal, igreja ciclana de tal. Mas o profeta chama de cisternas rotas. Dê uma boa olhada ao seu redor. Examine as pessoas enquanto elas passam. Será que você pode selecionar aqueles que têm aparência cristã na multidão que você vê na rua? Que tem aparência de crente? Né? Tem hora que a gente está bem escondidinho assim, com roupa tudo sujo trabalhando, e chegam e falam: você é crente, né? E fala: como é que você ficou sabendo? Então as pessoas, o crente, ele tem um brilho, ele tem uma diferença. Mas o profeta está falando na aparência, até na roupa. Aí você vê a pessoa, está conversando com ela com roupa bem mundana. Daí ela fala assim: eu sou da igreja universal. Eu sou da igreja da graça. Eu sou da igreja presbiteriana. Aparência de crente não tem nenhuma. Será que você pode selecionar aqueles que têm aparência cristã nas multidões que você vê? Observe como se vestem, observe como agem, ouça o que dizem, veja aonde vão. Certamente deve haver alguma evidência real do novo nascimento entre todos aqueles que vemos passar. Porém, há poucos, todavia, hoje as igrejas fundamentais estão nos dizendo que elas têm milhões de salvos e até mesmo cheias do Espírito. Cheias do Espírito? Pergunta o profeta. Você pode chamar de cheias do Espírito mulheres que andam por aí com cabelos cortados e frisados, e shorts e calças compridas, frentes únicas e bermudas, colantes, todas pintadas como Jezabel? Se estas estão ataviadas em um traje honesto como convém a mulheres cristãs, eu detestaria ver e pensar como seria se tivesse que presenciar uma exibição de desonestidade. Ora, eu sei que as mulheres não ditam as modas. Hollywood faz isso. Mas ouçam, senhoras, ainda se vende máquinas de costura. Vocês não têm que comprar o que está nas lojas e depois usar isso como desculpa. Essa camisa, essa blusa aqui o gato comeu um pedaço da camisa, da blusa, está lá em cima assim. Na loja só tinha essa. Esse é um assunto seríssimo. O profeta dizendo: esse é um assunto seríssimo. Queira a denominação aceitar ou não, mas o profeta diz: esse é um assunto seríssimo no qual estou entrando. Você não leu a escritura que quando um homem atenta a uma mulher em seu coração e a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela? Por quê? Porque elas estão nuas nas ruas. Elas estão nuas. E eu suponho que você se vestisse de tal maneira que viesse a provocar isso. Isso faz de você sua parceira no pecado, ainda uma verdadeira virgem sem tais desejos. Todavia Deus a tem por responsável e você será julgado. E agora eu sei que vocês, senhoras, não gostam desse tipo de pregação. Porém, irmã, você está erradíssima no que está fazendo. A Bíblia lhe proíbe cortar o cabelo. Deus o deu em lugar de véu, e Ele lhe deu um mandamento para usá-lo crescido. É sua glória. E quando você cortou o seu cabelo, expressou que deixou a liderança de seu marido. E assim como Eva, vocês saíram e continuaram por sua própria conta. E vocês conseguiram o direito de voto. Vocês tomaram os empregos dos homens. E vocês deixaram de ser femininas, andam pela rua de moto, de calça comprida, de moto, policial e tudo mais. Virou uma baderna nesse mundo.
Aí você fala, ah, que igreja machista. Não é machista, é a Bíblia. Aí por isso que agora os psiquiatras, como é que aquele outro psicólogo, eles começam a dizer que a Bíblia é machista. Foi descoberto que Maria Madalena nunca foi prostituta. Isso aí foi colocado na Bíblia para menosprezar as mulheres. Mentira do diabo. Então ele diz, e como se tudo isso não fosse... Então ele diz, e vocês deixaram de ser femininos, vocês devem se arrepender e voltar a Deus. E como se tudo isso não fosse suficiente e ruim, muitas de vocês conceberam a ideia de que podiam invadir os púlpitos e os ofícios da igreja, que Deus reservou para homens e somente para os homens. Oh, agora toquei num ponto sensível, não é verdade? Bem, mostre-me um lugar na Bíblia em que Deus alguma vez ordenou a mulher a pregar ou exercer autoridade sobre um homem, e eu pedirei desculpa pelo que eu disse. Você não conseguirá encontrar que eu esteja errado. E eu estou certo, porque eu permaneço com a palavra e na palavra. Se você fosse espiritualmente rica, saberia que é verdade. E não há nada verdadeiro senão a palavra. Paulo disse, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. Agora vamos por aqui. Tem uma denominação aí que fala assim, nossa mulher não prega. CCB, Congregação Cristã do Brasil. Mentira, ela prega assim. Tem um microfone lá do lado, porque eu já fui para me ver com meus próprios olhos, e elas vêm com um pretexto que vai ter testemunho. E chega lá, elas metem o rei nos homens nas igrejas. Mas mete o rei valendo mesmo. Chama as irmãs de fofoqueiras. Vamos parar com as fofocas, irmãs. E não sei mais o que, mas mete o rei valendo. Porque se uma pessoa vai dar testemunho, ela não tem nada que corrigir os outros. Testemunho, a pessoa vai testemunhar da sua vida. Vai contar um testemunho que Deus fez. Então elas são pregadoras igual. Elas pregam. E chega lá, aquele testemunho dura 5, 10 minutos. Tudo cisternas e cisternas rotas. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. Você não pode assumir um lugar entre o ministério quíntuplo de Efésios capítulo 4 e não exercer autoridade sobre homens. Irmã, é melhor você dar ouvidos a essa palavra. Não foi o Espírito de Deus manifestando-se numa vida cheia do Espírito que lhe disse para pregar, porque o Espírito e a palavra são um. E eles dizem a mesma coisa. Alguém cometeu um erro. Alguém que autorizou e ungiu mulheres pregadoras, missionária, ministra, diaconisa, denominações. Alguém foi enganado nisso aí. Desperte antes que seja tarde demais. Satanás enganou Eva, sua mãe. Ela está enganando as filhas agora. Que Deus possa ajudá-la. Né? E o profeta continua. Isso aqui é para nós ver a diferença entre a mensagem e a denominação. Né? E tem muita coisa ainda. Tem muita coisa, a verdade da palavra de Deus. Né? Que Deus possa nos ajudar, nos dar graça, mantermos pela palavra, pela verdade, porque só a verdade vai prevalecer. A Bíblia diz que aquele que se chocar contra a palavra será esmiuçado. Né? Então nós não chocamos, nós concordamos. E algum ponto que nós não der conta de viver e vencer, nós reconhecemos, falar, isso aqui eu ainda não venci, mas isso aqui é a verdade, é a palavra de Deus. Nós não negamos a palavra, nós reconhecemos a palavra, a verdade, e lutamos para viver. E com a ajuda de Deus, o Espírito do Senhor, nós venceremos pela fé. Amém? Mais um ano passou e nós ouvimos a palavra, estudamos a palavra para melhorar para com Deus, para uma vida espiritual mais perto de Deus. É isso que nós queremos chegar à perfeição. E a perfeição virá através do ensino, do ouvir, do estudar a palavra de Deus. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós permanecemos pela fé, pela verdade, chegamos até aqui. Porque Ele nos ajudou. Foram muitas as batalhas, mas ainda estamos aqui. Porque Deus é fiel em Sua palavra, é fiel em Suas promessas. Ele prometeu que nos ajudaria, estaria conosco até o fim. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, pela revelação da palavra. Senhor, abrir nossos olhos, nos tirar da confusão religiosa que vemos aí no mundo aí fora, Senhor. Meu Deus,
assim como foi nos dias de Noé, um remanescente, apenas um grupinho ficou de fora, entrou na arca, ficou fora do sistema do mundo, não confiaram no sistema religioso que havia, mas confiaram na profecia, em um profeta que tinha a voz de Deus para aquele dia, que tinha o assim diz o Senhor, e eles foram bem-aventurados, porque creu na verdade. Ó Deus eterno, e nesse dia também, Senhor, a arca está sendo preparada, a palavra está revelada. Todos que quiserem a vida, escaparem por suas vidas, devem entrar nessa palavra, entrar sob esse pacto de Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti, meu Pai. Esse ano está se findando, Senhor. Muitas vidas ainda estão fora da Tua presença, fora do pacto de Deus, porque haverá um amanhã, se houver um amanhã. Ó Deus, porque sabemos que há uma vida após a morte, e aqueles que estão sem o batismo, aqueles que ainda não se arrependeram, que ainda não aceitaram a Ti como Salvador, há muitas vidas nessa cidade, Pai, almas que estão clamando e gemendo. Muitas vidas estão presas em sistemas denominacionais, em tradições dos homens. Muitos de nossos familiares, ó Pai, estão presos pelo orgulho, não têm coragem de te aceitar e dar um passo para Jesus. Mas nós oramos a Ti, Senhor, que cada eleito seja solto de todo o sistema, de toda a algema denominacional, de toda a ideia para se tornar parte de Cristo, tomar posição no corpo de Cristo, em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos tudo em Tuas mãos, ó Pai, agradecendo a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Nesta noite, Pai, nós esperamos em Ti, que cada bênção aqui desejada, cada vitória, Senhor, seja nesta hora concedida, ó Pai. Tu és o grande médico, o grande curador, o médico dos médicos, Deus Todo-Poderoso, e em Ti nós confiamos, ó Pai. Nenhuma enfermidade possa resistir o poder da palavra, a presença do Espírito Santo, a autoridade desse nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que a igreja do Deus vivo seja triunfante, marche pela fé, vencendo, Senhor, vencendo o mundanismo, as modas. Meu Deus, nós Te agradecemos, Pai, que o Senhor nos guarde, Senhor, nossos filhos, os jovens, as crianças, dessa moda pervertida que há nesse mundo aí fora, dessas coisas perversas que foram fabricadas do inferno e veio para a terra, para corromper as pessoas. Mas, Pai, que Teu Espírito Santo possa nos conduzir e nos guiar em toda a verdade. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada um de meus irmãos e irmãs, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Até quarta-feira, então, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe cada um.